Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje teremos uma aula sobre digestão. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva e considere também a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. A partir de R$ 4,99 você já começa a ter benefícios que somente os membros têm, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal. Esse tema digestão, na verdade, o processo de digestão é um processo que tem como finalidade transformar os alimentos em substâncias que sejam possíveis de serem assimiladas pelo nosso organismo. Esse processo todo ocorre dentro de um conjunto de estruturas que nós chamamos de trato digestório. Tá? Começa na boca e termina no ânus. Então, existe um caminho longo a ser percorrido pelo alimento, que depois vai receber outros nomes, e a gente vai conversar disso já já, até ser eliminada a quantidade de elementos que não foram utilizados ou não foram absorvidos pelo organismo, tá bom? Muito bem, existem várias estruturas como a boca, estruturas como a faringe, o esôfago, estrutura como o estômago, como o fígado, o pâncreas, tá? O intestino delgado, na sua porção duodenal, seja no jejum, seja no ilho, o intestino grosso. Tá? Cada uma dessas estruturas tem uma função específica e participa do processo de digestão. Portanto, participa desse processo de transformação do alimento em substâncias assimiláveis, digamos assim, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, na próxima imagem, olha só. As etapas que o alimento vai percorrer, são etapas que têm características distintas. Tá? A primeira etapa é a etapa em que o alimento vai se tornar um bolo alimentar. Uma próxima etapa, esse bolo alimentar vai se transformar em algo que se chama quimo. Depois, numa próxima etapa, esse quimo vai se tornar o quilo e depois, na última etapa do processo, o quilo vai se tornar as fezes e, portanto, será eliminada, tá? Ou serão eliminadas. Muito bem. O processo de digestão envolve dois mecanismos distintos, tá? Existe o processo mecânico e existe o processo químico, tá? Então, processo mecânico e processo químico. Vamos lá, vamos ver aqui o processo mecânico. O processo mecânico ele é iniciado na boca por meio da mastigação. Tá? Então, mastigar, comprimir os alimentos, triturar os alimentos com o uso dos dentes, com a ajuda da língua, enfim, isso são eventos mecânicos. Então, a mastigação é uma das primeiras etapas no processo de digestão e faz parte do processo mecânico de digestão. Uma próxima etapa, ainda dentro do processo mecânico da digestão, é a deglutição. A partir do momento que o alimento foi mastigado, foi triturado, foi adicionado a ele saliva, e se tornou então um bolo alimentar, então o palato mole, tá? O palato mole, que é uma estrutura que nós temos na cavidade oral, esse palato fica elevado e a língua empurra o bolo alimentar em direção à faringe. No momento em que isso está ocorrendo, a epiglote fecha a glote para impedir que esse bolo alimentar acabe tomando um caminho que não é o apropriado, ou seja, evitando que o alimento vá para a traqueia. E, portanto, o alimento vai ser direcionado para o esôfago. E aí nós estamos diante dessa etapa de deglutição, tá? Que é fazer o bolo alimentar sair da cavidade oral e ir para o esôfago e vai então seguir caminho até o estômago. E como é que ele vai seguir o caminho até o estômago? Por meio de uma outra etapa que é o peristaltismo, tá? Que são movimentos que acontecem
em algumas estruturas do trato digestório, tá? Que correspondem a movimentos sincronizados, tá? De modo a empurrar aquele elemento para frente, tá bom? O peristaltismo não ocorre somente no esôfago, ele ocorre lá no intestino também, tá? Mas o primeiro momento, o primeiro contato com o peristaltismo é esse aí no esôfago, tá bom? Então o processo mecânico da digestão inicia na boca com a mastigação, seguido da deglutição e na sequência nós temos aí o peristaltismo. Olha, nesse momento o bolo alimentar ele vai seguir caminho e vai chegar lá no estômago, que é onde vai começar então o processo químico da digestão, tá? O processo químico da digestão. Nesse momento, tá? Nesse momento em que o bolo alimentar chega no estômago, ele vai sofrer a ação de ácido clorídrico, tá? E diferente do que muitas pessoas acham, né? O ácido clorídrico ele não tem a função de dissolver o alimento, não tem a função de desmanchar o bolo alimentar. Não, tá? Muito embora ele participe disso, mas o ácido clorídrico tem como a sua principal função manter o meio em condições apropriadas para a ação das enzimas que vão trabalhar na digestão, então, a digestão química, né, do bolo alimentar, tá? Então, o ácido clorídrico mantém a condição do meio para que as enzimas trabalhem bem, né? Especialmente a pepsina, que é uma enzima que vai agir quebrando muitas proteínas, né? Transformando essas proteínas em aminoácidos para lá à frente, né? Numa parte mais à frente, então, elas serem absorvidas e então entrarem aí na nossa circulação. Muito bem, então dentro do processo químico da digestão nós temos aí a ação do ácido clorídrico, né, dando condições para que a pepsina atue de forma apropriada, tá? E também a pepsina, é importante a gente saber que ela é regulada pela ação de um hormônio. Que hormônio é esse, né? É a gastrina, é um hormônio produzido pelo próprio estômago. Esse hormônio ele age regulando a ação da pepsina, tá? Regulando a ação da pepsina. Muito bem, esse bolo alimentar, depois que passa pelo estômago e recebe a ação dessas enzimas, tá? Digamos que fica muito mais líquido, né? Esse composto fica muito mais líquido e, portanto, fica mais fácil de passar pela estrutura do piloro. Piloro é uma estrutura de esfíncter que controla a saída, né, desse conteúdo do estômago em direção ao intestino delgado na sua primeira parte, né, na sua primeira porção, que é o duodeno, tá? Quando o alimento, né, quando essa parte química, essa digestão química que ocorre no estômago passa para o duodeno, então deixa de se chamar bolo alimentar e agora virou o que nós chamamos de quimo, tá? De quimo. Muito bem, ao passar pelo intestino delgado, né, começa então, ali no próprio duodeno, começa então a facilitação da absorção e assimilação dos nutrientes que vão ser, claro, extraídos desse conteúdo. Nesse momento, começa a haver também a ação da bile, tá, e do suco pancreático, tá? Aqui a gente vê nessa imagem, ó, que existe, né, o ducto pancreático que secreta esse suco pancreático que vai cair aqui no duodeno junto com a bile que está vindo lá da vesícula biliar, né? A vesícula biliar, como nós sabemos, é uma estrutura recipiente que armazena a bile, que é produzida pelo fígado, né? Ela fica apenas estocada ali na vesícula biliar. E então, durante o processo de digestão, a vesícula se contrai para poder ejetar bile, né, ali no duodeno. E isso acontece junto com o suco pancreático, né, e facilita então
facilita então a ação, né, mais uma vez a ação química sobre esse conteúdo, sobre o quimo, né. Nesse momento também a tripsina, que é uma das enzimas que compõe ali o suco pancreático, também age sobre esse composto, né, sobre o quimo, para facilitar ainda mais a quebra aí de proteínas e facilitar mais uma vez a absorção e a assimilação dos nutrientes aí, tá bom? Muito bem. Depois que o quimo passa pelo duodeno e sofre a ação dessas substâncias aqui, então o quimo deixa de ser quimo e passa a ser chamado de quilo. E aí o quilo vai em direção ao jejuno e ao ilho, tá? Para dar sequência aí em toda essa digestão, em todo esse processo de digestão, tá? Nesse momento em que já segue pelo restante do intestino, vai sofrendo a ação do suco intestinal, né? Ou o suco entérico, tá? Então esse suco entérico ele também tem algumas enzimas, né, que vão contribuindo com a absorção de outros elementos, digestão de outros elementos, como lipídios, como as próprias proteínas e também os carboidratos. É importante lembrar que nesse momento esse composto, né, ele é rico em água, né, e isso facilita a sua movimentação dentro do intestino, tá? E assim o quilo vai se movimentando e vai sofrendo a ação do suco intestinal até chegar então lá no intestino grosso, aonde ele vai iniciar um processo de, digamos, desidratação, digamos assim, que na verdade não é uma desidratação, mas é uma remoção, né, uma absorção de água desse elemento. Então o quilo começa a perder água porque vai sendo absorvida no intestino grosso. Então veja que é lá no intestino grosso que a água e sais minerais vão ser absorvidas, tá? A água vai ser absorvida no intestino grosso e sais minerais também. Alguns que não foram absorvidos aí no trajeto dentro do intestino delgado. E durante todo o percurso dentro do intestino grosso, veja aqui, ó, no intestino grosso nós temos aqui o cólon ascendente, o cólon transverso, o descendente, o sigmoide e depois tem o reto e na sequência o ânus. Durante todo esse trajeto no intestino grosso, né, o quilo vai perdendo água porque a água vai sendo absorvida pelo organismo e então vai sendo formada as fezes, tá? E aí as fezes não é mais, não tem elemento ali que vai ser absorvido das fezes, então elas vão ser excretadas, tá? E assim se encerra o processo digestivo, que iniciou em um processo mecânico lá na boca, passou por processo químico durante o trato digestório inteiro e termina na eliminação das fezes lá pelo ânus, tá ok? Gostou do vídeo? Então deixa aqui o seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar esse canal a crescer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva e considere a possibilidade de se tornar membro aqui do canal para você ter os benefícios que somente os membros têm. Não deixe de apontar sua webcam aqui para esse QR Code ao lado para você participar do grupo no Telegram, onde você vai ter acesso a conteúdo também antecipado, você vai ter acesso a agendas de transmissões e conteúdos exclusivos lá também. Tá joia? Pessoal, agradeço pela audiência e espero encontrá-los aí no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve.